Saudações, leitores e leitoras da Panini. Estamos de volta com mais um Panini Cast, dessa vez para falar do Homem-Aranha. Afinal, o amigão da vizinhança está ganhando um novo filme nos cinemas e a Panini tem todos os quadrinhos do Homem-Aranha. Eu sou Samir Naliato, supervisor editorial, estou aqui com o Roberto II, editor da Panini. Olá, Samir, olá para o nosso querido amigo internauta. E hoje vamos falar muito de Homem-Aranha, então não se esquece de seguir as nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Vai aparecer o QR Code para você seguir e conferir as ofertas no site da Panini. Bom, Roberto, Homem-Aranha chegando nos cinemas, vamos falar um pouquinho sobre as publicações do Homem-Aranha. Afinal de contas, um personagem criado em 1962 pelo Stan Lee e Steve Ditko, inclusive ano que vem, completa 65 anos de Homem-Aranha. Ó, tempo pra caramba já, hein? É tempo demais, né? Que ele surgiu na Amazing Fantasy XV, do Stan Lee e do Steve Ditko, e durante a década de 60, cara, ele teve toda uma revolução, tanto pelo Ditko, que sai um pouco depois, e entra o John Romita, lendário quadrinista. Aí já na revista Amazing Spider-Man. Exatamente, e aí ele dá, cara, o pontapé inicial para quase todos os vilões que a gente conhece do Homem-Aranha. Não, essa fase inicial do Homem-Aranha é muito legal, porque era... Toda edição surgiu vilão novo, era criado vilão novo, e todos eles entraram para a galeria de grandes vilões. Dr. Octopus, Rhino, Camaleão, todo mundo, até chegar o Duende Verde um pouquinho mais para frente ali. E isso ficou na mitologia do Homem-Aranha de uma maneira muito forte até hoje. Sim, não só vilões, né? Vários personagens. Às vezes você pensa, é uma história que tem menos lado super-herói, mas aí entra a Mary Jane, aí entra o Robbie Robertson, sabe? Vão introduzindo personagens e, cara, que estão no Homem-Aranha até hoje. A base que é criada dos anos 60, ela é seguida quase que na mesma linha até hoje em dia, 60 e poucos anos depois. Aliás, essa cronologia que a gente está falando, lembrar aí, vocês estão vendo aqui o nosso cenário do Homem-Aranha, essa edição aqui, edição definitiva do Homem-Aranha, reúne em ordem cronológica as histórias desde a Amazing Fantasy XV. Estava lá no primeiro volume. O volume mais recente que chegou foi o 16, já está em pré-venda o 17. Então você pode acompanhar toda essa trajetória do Homem-Aranha desde a década de 60. A gente está entrando na década de 80 já nessa coleção. Então 20 anos de histórias cronológicas. Que vale muito a pena para você que não só é fã de quadrinho, mas da história dos quadrinhos. Que tem textos, entrevistas... que você só vai encontrar aí, vale muito a pena. Exatamente. O Homem-Aranha teve várias fases interessantes ao longo desses 65 anos arredondando, né? Sim. Então teve a década de 60, que foram os anos de formação, não só do Homem-Aranha, mas do universo Marvel, como a gente conhece e tudo mais. E o Homem-Aranha passou por várias mudanças na década de 70, também tudo na edição definitiva já foi publicado. E quando chegou na década de 80, a Marvel teve um momento muito definidor ali, que foi a saga Guerras Secretas, e o Homem-Aranha foi um dos heróis mais afetados dessa saga, porque pela primeira vez até aquele momento, ele muda o traje, né? Aquele traje vermelho e azul clássico, muda pro traje negro, que a gente chama hoje, né? Sim. Que é uma fase, assim, adorada pelos fãs, muita coisa legal aconteceu nessa fase, e que a gente tem publicado na segunda temporada da saga do Homem-Aranha. Exatamente, é um negócio tão marcante que a segunda temporada, ela marca esse início da fase do uniforme negro, né? Tem todo esse período. E é quando o Homem-Aranha e os quadrinhos no geral passaram a ser parte mais integral da cultura pop, né? Eles estavam ali no holofote e o Homem-Aranha tem reviravoltas em uniforme, na vida pessoal, casamento, uma série de coisas na vida dele. E depois dele, a gente descobre que esse uniforme negro é o simbionte alienígena que mais tarde viria a se transformar no vilão Venom, que é um dos vilões que foi criado bem mais tarde na mitologia do Homem-Aranha, mas ganhou um status dos principais vilões, ao lado ali do Duende Verde. Inclusive tem revista mensal pela Panini do Venom e tudo mais. Ó, saga do Homem-Aranha com a fase do uniforme negro já tá no número 14 que chegou, mas esse aqui é o número 12. Por que o número 12 que tá aqui no Panini Cast? Porque é quando completou um ano aí, bonitinho, da segunda temporada da saga. Cara, adoro essa saga do Homem-Aranha. E também nos anos 80 tem o que muita gente considera a melhor história do Homem-Aranha, talvez a maior história do Homem-Aranha, que é a Última Caçada de Kraven, que saiu aqui no formato de bolso mais recentemente. Primeira edição da coleção Marvel de bolso. É verdade. Estreou esse ano essa coleção, já tem 3 volumes lançados, dos 3, 2 são do Homem-Aranha, mas o primeiro foi a Última Caçada de Kraven, já para começar numa das maiores histórias do Aranha. Que é uma história densa, é uma história pesada, né? O Kraven, que era um vilão que não estava entre os grandes do Homem-Aranha, mas essa história eleva o patamar dele, porque você não tem como falar de Homem-Aranha sem falar da Última Caçada de Kraven. É marcante, realmente, por isso que a gente quis começar logo com essa história, já para mostrar a que veio a coleção Marvel de bolso. Ao contrário das histórias do Homem-Aranha, que são sempre divertidas, o Homem-Aranha fica tirando com a cara dos vilões e tal, nessa completamente diferente. E é com o uniforme negro também. Sim. Excepcional. Não perca a coleção Marvel de bolso, especialmente a Última Caçada de Kraven, que abriu essa coleção aí, uma saga imperdível. Mas a gente tem também a década de 90,
que ela traz muitas mudanças. A década de 90 foi muito maluca. Pros quadrinhos de super-heróis em geral. Sim. Se você está nos vendo agora, se você ainda não sabe o que foi a década de 90, foi uma das décadas mais malucas, porque tanto a Marvel quanto a DC decidiram mudar muitas coisas em seus personagens. E no caso do Homem-Aranha, veio a tão falada saga do clone, para dar uma chacoalhada na vida do Peter Parker. Que é um negócio maluco até para acompanhar, porque você busca uma saga que era lá da década de 70 para criar uma teoria que surge um outro Peter Parker, você se pergunta quem é ele é o clone que sobreviveu. A história original era... tinha o professor do Peter Parker que era apaixonado pela Gwen Stacy. Sim. A Gwen Stacy já tinha morrido. E ele clona o Peter e a Gwen. E o Homem-Aranha enfrenta esse clone dele e no final o clone morre. Ou todos os leitores achavam que ele tinha morrido. Aí 20 anos depois a Marvel pega essa história, que era de 1 ou 2 partes na década de 70, era coisa pequena, e transforma numa saga de 4 anos em que o clone volta, aí se descobre que o clone na verdade era o verdadeiro. Enfim, é uma história longa pra gente falar nesse podcast, mas estamos publicando isso, né? Estamos aqui na fase Ben Reilly da saga do clone, porque justamente... Que é a segunda temporada da saga do clone. Exato, porque ele assume o manto de Homem-Aranha. Então Peter Parker abandona o manto de Homem-Aranha depois de 30 anos mais, já na década de 90 como Homem-Aranha, e entra o Ben Reilly, que era esse personagem novo, desconhecido até então do leitor. Surge como Aranha Escarlate, esse belíssimo uniforme. Depois ele cria uma versão dele mesmo do uniforme do Homem-Aranha. Porque né, na primeira temporada, que foram 18 volumes, no final dela é revelado que esse clone, que se chama Ben Reilly, na verdade é o Peter original. E o Peter, que a gente já tinha acompanhado nos últimos 20 anos, era o clone que tinha sobrevivido. E assim termina a primeira temporada. Aí a segunda temporada da saga do clone começa dando foco ao Ben Reilly, a transição dele de Aranha Escarlate para o novo Homem-Aranha. E aí vai se desenrolar por mais 18 volumes e a gente vai descobrir o que isso vai levar ao final dessa saga, né? Sim. Não vou dar spoilers aqui, apesar de ser uma história bem antiga, já de 30 anos atrás, mas não. Continue acompanhando porque vale a pena. Mas falando das reviravoltas dos anos 90, a gente está vivendo esse período... É Peter Parker, é Ben Reilly, e ainda surge o nosso Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099, que era um futuro criado pela Marvel, apresentando essa nova versão do herói, bem diferente de uniforme, bem diferente de cidade, não é o Peter Parker, não é o mesmo jeito, e foi... O Homem-Aranha desse universo foi o símbolo dele por muito tempo e é uma história muito querida pelos fãs também. Inclusive, Homem-Aranha 2099, que a gente republicou, né, no Brasil, essa série inteira em edições de capa dura, terminou já tá, todas as edições foram lançadas nesse resgate, mas foi assim, um Homem-Aranha que chamou muita atenção na década de 90, a gente pode considerar o início de um Aranha-verso aí, porque tá aí o Homem-Aranha 2099 até hoje, com histórias inéditas nos quadrinhos, faz parte da animação Aranha-Verso e tudo mais. Depois disso, a gente achou que talvez fosse acabar com tanta coisa nova, com reviravolta, mas os anos 2000 também trouxeram muita revolução, não necessariamente pro Aranha do 616, mas você já ouviu a gente falando do 2099 aqui, nos anos 2000 surge um outro universo alternativo muito popular. Porque assim, depois de tanta mudança, tantas reviravoltas, vamos voltar para o básico um pouco? Vamos mostrar a versão clássica? E aí a Marvel lança o universo Ultimate, e no caso do Homem-Aranha, com roteiros do Bendis e com arte do Mark Bagley, eles falam, tá bom, calma, vamos recontar a origem do Homem-Aranha só atualizada para os tempos atuais, que eram os anos 2000 naquela época. Então, é o Peter Parker, estudante, como ele virou Homem-Aranha, o trabalho dele no jornal, não como fotógrafo, mas como web designer. O web designer pro Peter Parker é um negócio maravilhoso. É um nerd que faz programação, tá dentro do escopo. Então. E aí tem essa origem atualizada, né? Sim. Apesar de ser moderno, mas eles voltam ali à versão clássica, estudante, adolescente, tudo isso. Mas também tem um lance que é quando você vai avançando, esse novo universo vai mudando. Evoluindo, sim. Vai criando sua própria trama, diferente do universo tradicional, 616. Eis que surge Miles Morales, um garoto negro também de Nova York, inspirado pelo Homem-Aranha. Tem algumas coisas similares e outras diferentes. Exatamente. Então não é só uma cópia do Homem-Aranha Peter Parker com um novo traje. Ele tem um
um set de poderes ali diferentes. E são ótimas histórias, inclusive a gente está republicando nessa Marvel Essenciais o arco de histórias do Miles Morales, e tem a revista mensal do Miles Morales com as histórias atuais e tudo mais, mas ali você vê como o Bendis, ele desenvolveu esse personagem. Aliás, a gente falou do universo Ultimate, tem que lembrar, a Panini vai lançar a coleção Ultimate Collection, reunindo todas as histórias do universo Ultimate. Então vai desde a primeira história do Homem-Aranha, dessa fase do Bendis e do Bagley, em ordem cronológica também vai poder acompanhar aí como foi o desenvolvimento desse personagem, até o momento que surge o Miles Morales, que aí acontece uma coisa lá com o Peter. Também não vou falar aqui, mas é legal. Mas a gente tá falando de Homem-Aranha porque, mais uma vez, o Amigão da Vizinhança chega com um filme nos cinemas, muito aguardado, ele que entrou no MCU lá em Vingadores Guerra Civil, né? Na verdade, não é Vingadores, é Capitão América Guerra Civil, que acaba funcionando como um filme dos Vingadores. Exatamente. Porque tem muito o Vingadores 2.5, sei lá. É como se fosse isso. E ele surge lá a primeira vez, desde então já teve diversos filmes no MCU, né? O Longe de Casa, De Volta pra Casa, o Sem Volta pra Casa. E agora... Longe de casa. Então agora saíram de casa, mas entraram num novo dia, que também é uma fase muito conhecida do personagem nos quadrinhos, que saiu recentemente no Marvel de Bolso, a gente falou, né? Sim. Estamos aqui com ela. É o lançamento mais recente da coleção Marvel de Bolso. E claro, a gente trouxe essa história de volta por causa do filme. O título é o mesmo, Um Novo Dia, mas a história não é exatamente a mesma, apesar de partir de um ponto semelhante, né? Porque nos cinemas, no filme anterior, teve a participação do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e tudo mais, os três Homem-Aranha juntos. No final, o Doutor Destino faz todo mundo esquecer. Doutor Estranho, que fez o feitiço. É que os dois mexem com magia, a gente fica confuso às vezes. Exatamente. O Doutor Estranho, ele faz lá a magia que todo mundo esquece da dupla identidade do Peter Parker Homem-Aranha. Então ninguém lembra que o Peter é o Homem-Aranha. E aí tem esse novo filme, Um Novo Dia. Nos quadrinhos aconteceu alguma coisa semelhante. Só que quem fez isso foi o Mephisto, né? Fez todo mundo esquecer do Peter Parker Homem-Aranha, porque naquela altura, nos quadrinhos, a identidade dele era pública. Terminou o casamento com a Mary Jane e aí começa um novo dia, uma nova vida do Peter Parker. Então tem essas semelhanças assim entre essas histórias, mas não é exatamente a mesma que vão ser contadas. E também tem um lance que esse filme já está confirmado que vai ter o Hulk, vai ter o Justiceiro, porque uma parada que também é muito importante com o Homem-Aranha, ele tá sempre se encontrando com outros heróis. Inclusive, é clássico, na Marvel tinha uma série chamada Marvel Team Up, uma revista mensal, e que era só isso. A cada edição era o Homem-Aranha com um outro herói da Marvel, um vilão, anti-herói, etc. E agora, com o filme, a Panini também está lançando uma coleção que tem a mesma pegada, né? Que é essa coleção Teia de Heróis. Serão 10 volumes, em cada volume o Homem-Aranha vai se encontrar com um herói ou um vilão da Marvel. O primeiro volume é com o Quarteto Fantástico, inclusive uma história inédita no Brasil, nunca tinha sido publicada, mas depois já tem encontros com Vingadores, X-Men, Justiceiro, Demolidor, Deadpool e por aí vai ao longo de 10 edições. Então a gente vai pegar esse espírito team-up e vai colocar numa coleção de 10 volumes do Homem-Aranha. Bem legal. Inclusive eu tô com a cartela... Já falei que eu adoro cartelas, né? Cartelinha, ó, bonita, com todos os detalhes da coleção, todos os volumes com todos os encontros, as artes da capa no final formam um mosaico. Então, se você for nas bancas, o primeiro volume vai estar com essa cartela. E guarde a cartela, eu acho legal. Os designs bonitos aí. Chegamos ao fim de um vídeo sobre Homem-Aranha, um dos heróis mais queridos dos leitores de quadrinho e com muita publicação, como a gente falou. O que não falta na Panini é publicações do Homem-Aranha. Então tem revista mensal do Homem-Aranha com as histórias inéditas. Nova fase começou agora com o Joey Kelly, que leva o Homem-Aranha para uma nova direção. Tem a revista mensal do Miles Morales e do Venom. Venom, inclusive, vai entrar agora na fase Guerra Venom, que vai reformular o Venom e vai estrear um novo Venom. Quem será? Tem a edição definitiva, a Saga do Homem-Aranha, a Saga do Clone, e além de edições que vão ser publicadas em Marvel Essenciais, nas edições vintage que a gente publica, sim, coleções Ultimate, enfim. Muito Homem-Aranha para o leitor poder acompanhar. O que não vai faltar é aranha. E para quem quiser saber o que tem de Homem-Aranha na Panini, você pode conferir no nosso site, panini.com.br, e também ficar ligado nas nossas redes sociais, que lá a gente faz os anúncios de pré-venda, do que a gente vai publicar, com mais detalhes, imagens, você fica ligado em tudo, inclusive quando tiver Panini Cast novo. Sim, Panini Cast sempre aqui no canal do YouTube da Panini. Já deixa o like nesse vídeo, compartilhe, comente, fala aí suas histórias preferidas do Homem-Aranha, quem sabe tem alguma história
que há muito tempo não é publicada, você gostaria de ver republicada. Já estamos discutindo os planos editoriais para 2027 e com certeza terá muito Homem-Aranha também. Então deixa aí o comentário, fale aí o que você pensa do Aranha e suas histórias. Além disso, Roberto, visite o site da Panini, veja lá as promoções, como o Roberto já comentou, porque sempre tem promoção rolando no site da Panini para você completar sua coleção. Obrigado pela companhia. PaniniCast volta em breve com outros assuntos, outras discussões, outros bate-papos. Esperamos vocês sempre por aqui, beleza? Valeu, um abraço, tchau, fui!